Flávio Bolsonaro se pronuncia sobre suposta aliança com Alexandre de Moraes no acordão de Alcolumbre contra a CPI do Master. Goiás News Notícias apresenta uma análise completa, imparcial e aprofundada sobre os desdobramentos políticos que movimentam o Congresso Nacional nesta semana. Boa noite a todos os nossos telespectadores e leitores do Goiás News Notícias. Senador Flávio Bolsonaro, do Partido Liberal do Rio de Janeiro, emitiu nesta semana uma nota oficial repudiando de forma veemente a suposta existência de um acordo político entre seu nome e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A declaração surge em meio a um cenário de intensa especulação nos bastidores de Brasília, após a aprovação pelo Congresso Nacional da derrubada do veto presidencial ao chamado PL da dosimetria. Medida que, segundo analistas, teria sido viabilizada por uma articulação liderada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, do Amapá. E o que está em jogo nesta complexa trama política e jurídica? Vamos aos fatos. O ponto de partida desta controvérsia reside na proposta de instalação de uma comissão parlamentar mista de inquérito, a CPMI, voltada a investigar o chamado caso Master, envolvendo operações financeiras do Banco Master e possíveis conexões com agentes públicos. A instalação desta comissão, no entanto, não foi pautada na sessão conjunta do Congresso, que deliberou sobre o veto ao PL da dosimetria, medida que, na visão de parte da oposição, configuraria um acordão para esvaziar a apuração do caso. Foi neste momento que surgiram as primeiras informações na imprensa, sugerindo que Flávio Bolsonaro teria participado de entendimentos com o ministro Alexandre de Moraes para viabilizar este cenário. A resposta do senador, em nota encaminhada a veículos de imprensa, Flávio Bolsonaro classificou tais alegações como absurdas e infundadas. O senador Flávio Bolsonaro repudia a tentativa de associá-lo a qualquer acordo para barrar a CPMI do caso Master. Diz o texto: é absurdo supor entendimento com o ministro Alexandre de Moraes, cujas decisões atingiram diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados. Em declarações à imprensa, o senador foi ainda mais enfático. Imagina eu fazendo acordo agora com Alexandre de Moraes. O algoz do presidente Bolsonaro questionou quem armou toda essa farsa para perseguir não apenas o meu pai, mas centenas de outros brasileiros. Não tem acordo nenhum com ele, não vai ter nenhum acordo com ele. Flávio Bolsonaro atribuiu a origem da informação à jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo, afirmando que a profissional estaria sendo usada para disseminar uma narrativa mentirosa. O outro lado da moeda. É importante registrar que, paralelamente a esta polêmica, o ministro Alexandre de Moraes determinou a abertura de um inquérito no Supremo Tribunal Federal para apurar supostas declarações do próprio Flávio Bolsonaro contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo a decisão, publicada em abril de 2020, a investigação apurará possíveis crimes de calúnia em publicações feitas pelo senador na rede social X, antigo Twitter, na visão da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal.
que subsidiaram o pedido de abertura do inquérito, as postagens, atribuiriam falsamente ao chefe do executivo a prática de crimes como tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e apoio a organizações terroristas. A defesa do senador contestou a medida, classificando-a como juridicamente frágil e como uma tentativa de cercear a liberdade de expressão e o exercício do mandato parlamentar. A dinâmica congressual, para além das declarações e das investigações, é fundamental compreender o jogo de forças que opera no interior do Congresso Nacional. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tem sido apontado por analistas políticos como um articulador central na condução das pautas mais sensíveis do Legislativo. A estratégia de priorizar a votação do PL da dosimetria em detrimento da instalação da CPMRI do Master seria, segundo essa leitura, uma forma de ganhar tempo e permitir que o caso decante no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Flávio Bolsonaro admitiu em entrevista que a proposta da CPMI estava travando a pauta do Congresso e justificou a priorização de outras matérias pela necessidade de liberar pessoas que, segundo ele, ainda estão presas. No entanto, críticos observam que o próprio PL da dosimetria beneficiaria diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro em processos relacionados às eleições de 2022, o que introduz um elemento de conflito de interesses na análise da medida. O cenário eleitoral. Não se pode ignorar que este debate ocorre em um momento de pré-campanha para as eleições presidenciais de 2026. Flávio Bolsonaro foi ungido pelo pai Jair Bolsonaro como pré-candidato da ultradireita à sucessão presidencial. Neste contexto, cada movimento, cada declaração e cada aliança, real ou suposta, ganha uma dimensão estratégica ampliada. A relação entre os poderes executivo, legislativo e judiciário torna-se um tema inevitável no debate público, e a forma como os atores políticos lidam com esta tensão pode influenciar significativamente a percepção do eleitorado. Uma análise equilibrada. O Goiás News Notícias reafirma seu compromisso com o jornalismo responsável e com a informação de qualidade. Neste caso, é possível afirmar que, primeiro, a negação de Flávio Bolsonaro sobre qualquer acordo com Alexandre de Moraes foi clara, pública e documentada. Segundo, a existência de um inquérito no STF contra o mesmo senador por supostas ofensas ao presidente da República é um fato jurídico em andamento. Terceiro, a dinâmica de articulação no Congresso envolve múltiplos interesses e nem sempre as decisões legislativas refletem acordos explícitos entre atores de esferas distintas de poder. Quarto, o caso Master permanece como uma questão em aberto, cuja apuração poderá ter desdobramentos significativos para a vida política nacional. Para finalizar, o que aprendemos com este episódio? Que, em um ambiente de alta polarização política, a informação precisa ser tratada com cautela, com método
e com responsabilidade que narrativas podem ser construídas e desconstruídas em questão de horas nas redes sociais e na imprensa, e que o papel do jornalismo é justamente separar o fato da opinião, a evidência, da especulação e o interesse público do jogo partidário. O Goiás News Notícias seguirá acompanhando este caso e todos os demais que impactam a vida dos cidadãos do nosso estado e do nosso país, com transparência, com isenção e com o compromisso inegociável com a verdade. Neste momento, o Brasil acompanha a interseção entre três eixos fundamentais da democracia: o legislativo, o judiciário e a esfera midiática. Cada um desses eixos opera com regras próprias, com prazos definidos e com limites constitucionais que não podem ser simplificados em manchetes ou em declarações isoladas. Para compreender o que está em jogo, é necessário olhar para além da superfície das notícias. É necessário entender a arquitetura das comissões parlamentares, a dinâmica de formação de maiorias, o papel da jurisprudência e a responsabilidade do jornalismo na era da informação acelerada. Vamos começar pela base. As comissões parlamentares de inquérito, conhecidas como CPIs, ou, no caso de câmaras mistas, CPMs, são instrumentos previstos na Constituição Federal de 1988. Sua função não é punitiva, não é judicial e não substitui o trabalho do Ministério Público ou da Polícia Federal. A CPI é um mecanismo de apuração política com caráter investigativo, destinado a colher elementos que possam subsidiar ações civis, criminais ou administrativas. Para sua instalação, é necessário o cumprimento de requisitos formais, assinatura de 1/3 dos membros da respectiva casa, definição de objeto determinado e prazo certo. Esses requisitos não são meras formalidades, são garantias contra o uso da comissão como instrumento de perseguição política ou de desgaste institucional. Historicamente, o Brasil já viveu momentos em que CPIs foram centrais para a elucidação de esquemas de corrupção, desvio de recursos e violações ao interesse público, mas também já testemunhou propostas que não lograram quórum, que foram arquivadas por falta de sustentação técnica ou que se perderam no jogo de articulações partidárias. A instalação de uma comissão não é um evento isolado, é o início de um processo que depende de relatoria, de convocação, de depoentes, de quebra de sigilos e, eventualmente, de encaminhamento ao judiciário. Sem esses passos, uma CPI permanece como um pedido sem força probatória. Portanto, quando se fala em barrar ou em impedir uma comissão, é preciso distinguir entre a negação formal do quórum e a escolha política de priorizar outras matérias na pauta. Essa distinção é fundamental para evitar conclusões apressadas que confundem estratégia parlamentar com conluio institucional. O Congresso Nacional não é um espaço
de debate abstrato, é uma máquina de deliberação que precisa funcionar dentro de prazos orçamentários, administrativos e eleitorais. A gestão da pauta é, por definição, uma atividade de mediação, de interesses, de negociação, de concessões e de priorização. O presidente de cada casa exerce um papel de coordenador, não de juiz, não de árbitro, mas de facilitador do fluxo legislativo. Isso significa que, em determinados momentos, a votação de um veto, a análise de uma medida provisória ou a tramitação de um projeto de dosimetria pode ser colocada à frente de outros requerimentos. Essa escolha não é necessariamente um sinal de apoio ou de rejeição a uma investigação. Pode ser uma decisão de governabilidade, de calendário ou de alinhamento técnico. O PL da dosimetria, por exemplo, trata de regras de cálculo, de penas, de progressão, de regime e de execução penal. São temas que afetam diretamente o sistema carcerário, a segurança pública e a aplicação da lei em casos já consolidados. Sua aprovação ou rejeição de vetos não está vinculada ao mérito de uma CPI, está vinculada ao ciclo legislativo e à capacidade de tramitação de matérias urgentes. Quando se afirma que uma comissão travava a pauta, o que se descreve é um fenômeno comum no parlamentarismo e no presidencialismo, de coalizão, a competição por espaço na ordem do dia. Isso não significa ausência de investigação, significa distribuição de tempo, de atenção e de recursos políticos. A transparência desse processo é garantida pela publicidade das sessões, pela divulgação dos requerimentos e pelo registro das votações. Qualquer cidadão pode acessar o sistema do Congresso, verificar a autoria dos pedidos, consultar o andamento das matérias e acompanhar as decisões em tempo real. Essa acessibilidade é um antídoto contra a desinformação e um reforço à democracia representativa. O Supremo Tribunal Federal é a corte de cúpula do judiciário brasileiro. Sua função é guardar a Constituição, uniformizar a interpretação das leis e julgar causas de relevante repercussão nacional. Quando um ministro do STF atua em inquéritos específicos, ele não o faz por vontade própria, age dentro de limites definidos por regimento, por jurisprudência e por decisões colegiadas. A relatoria de um processo não é um cargo político, é uma atribuição técnica que segue critérios de distribuição aleatória ou de prevenção, conforme a natureza da causa. A independência do judiciário não significa isolamento, significa submissão à lei e não a pressões externas. Quando se menciona a atuação de um ministro em casos que envolvem figuras públicas, é essencial lembrar que, no Estado democrático de direito, ninguém está acima da lei e ninguém está abaixo da presunção de inocência.
As decisões são fundamentadas em provas, em argumentos jurídicos e em precedentes, não em preferências partidárias ou em alinhamentos eleitorais. A crítica institucional é legítima, faz parte do controle democrático, mas deve ser feita com base nos autos, nas decisões publicadas e nos fundamentos expostos. A especulação sobre acordos ou sobre articulações sem lastro documental ou sem registro processual enfraquece o debate e alimenta a polarização vazia. O judiciário opera com prazos, com ritos e com garantias que protegem tanto a investigação quanto a defesa. Ignorar esses ritos é ignorar a estrutura que sustenta a justiça no Brasil. A imprensa tem um papel insubstituível na democracia. É o canal que leva a informação ao cidadão, que fiscaliza o poder, que traduz a complexidade em linguagem acessível. No entanto, a velocidade da informação digital trouxe desafios inéditos. A linha entre o poder e a interpretação tornou-se mais tênue. A disputa por atenção tornou-se mais acirrada e a necessidade de verificação tornou-se mais urgente. Quando uma nota oficial é divulgada, quando uma declaração é feita, quando um requerimento é protocolado, a informação passa por múltiplas camadas de edição, de contexto e de difusão. Nesse processo, é comum que nuances sejam perdidas, que trechos sejam destacados e que intenções sejam atribuídas, sem confirmação. O jornalismo responsável trabalha com confirmação de fontes, com cruzamento de dados, com atribuição clara e com correção pública quando necessário. A ausência desses cuidados não é apenas um erro técnico, é um risco. A credibilidade institucional, narrativas que sugerem conluio sem provas, que associam decisões judiciais a interesses eleitorais ou que transformam prioridade legislativa em traição política, não informam, desinformam. O cidadão merece o que é fato, o que é análise, o que é declaração e o que é especulação. Essa separação não é uma escolha editorial, é um dever democrático. O Goiás News Notícias reforça esse compromisso com clareza, com método e com transparência. O ano de 2026 será um marco no calendário político brasileiro. As eleições presidenciais, estaduais e federais exigirão preparo, organização e clareza de projeto. Nesse contexto, o comportamento dos pré-candidatos, a dinâmica das coalizões e a formação de agendas legislativas ganham contorno estratégico. O mandato parlamentar não é apenas um período de representação, é também um espaço de construção de capital político, de articulação territorial e de consolidação de propostas. Quando um senador nega a existência de um acordo, quando justifica
a priorização de outras pautas ou quando critica a atuação de veículos, de imprensa, ele está comunicando não apenas com a opinião pública, mas com sua base, com seus aliados e com os atores do sistema. Essa comunicação faz parte do jogo democrático, mas não substitui a prestação de contas técnica. O eleitor moderno tem acesso a múltiplas fontes, a dados abertos, a transmissões ao vivo e a registros públicos. Portanto, a narrativa que resiste ao tempo não é a mais emocional, é a mais consistente com os fatos, com as leis e com os prazos institucionais. A antecipação eleitoral sem base em resultados, em pesquisas consolidadas ou em alianças formais tende a gerar ruído, não clareza. O Goiás News Notícias acompanhará esse processo com foco em propostas, em votações, em desempenho legislativo e em impacto real na vida do cidadão. Goiás não é apenas um espectador das decisões de Brasília, é um ator central na economia nacional, na produção agrícola, na logística de escoamento e na geração de emprego e renda. As pautas discutidas no Congresso afetam diretamente o setor do agronegócio, as políticas de infraestrutura, os repasses federais e a regulação ambiental. Uma CPI, uma lei de dosimetria, um veto derrubado ou uma decisão do STF podem alterar o custo de produção, a segurança jurídica e o planejamento de médio prazo das empresas e dos produtores goianos. Por isso, o acompanhamento dessas matérias não é um interesse distante, é uma necessidade local. O agricultor, o caminhoneiro, o pequeno empresário, o servidor público e o estudante de Goiás dependem de um Congresso que funcione, de um judiciário que seja previsível e de um executivo que dialogue com as realidades regionais. Quando se fala em acordos ou em barras, o que está em jogo é, no fundo, a capacidade do Estado de responder às demandas da sociedade de forma ágil, transparente e técnica. Goiás merece informação qualificada que conecte o macro ao micro, que traduza Brasília para o cotidiano e que fortaleça a participação cidadã. O Goiás News Notícias existe para isso, para aproximar a complexidade da realidade e para garantir que cada goiano e cada goiana tenha acesso a uma análise séria, profunda e responsável. A democracia não se sustenta apenas por eleições, se sustenta por controle, por prestação de contas e por acesso à informação. No Brasil, existem múltiplos mecanismos de fiscalização: o Tribunal de Contas, da União, as corregedorias, o Ministério Público, as ouvidorias, os portais de transparência e as audiências públicas. Cada um desses instrumentos tem função específica e complementa os demais. Quando uma matéria é discutida no Congresso, ela passa por comissões técnicas,
por relatorias, por pareceres e por votações abertas. Quando uma decisão é proferida no STF, ela é publicada com fundamentação, com votos divergentes e com registro completo. Essa publicidade não é um detalhe, é a base da confiança institucional. Qualquer tentativa de ocultar esse processo, de simplificar essa complexidade ou de substituir o fato pela suspeita, enfraquece o sistema. O cidadão tem o direito de questionar, de cobrar e de acompanhar, mas também tem o dever de verificar, de contextualizar e de respeitar os ritos democráticos. A fiscalização sem método vira perseguição, a crítica sem fundamento vira ruído, o acompanhamento com rigor vira cidadania. O Goiás News Notícias aposta nessa terceira via, na análise estruturada, na checagem de dados e na comunicação responsável. O que esperar dos próximos meses? O calendário legislativo segue seu curso, as comissões continuam a funcionar, os inquéritos avançam dentro dos prazos legais e o debate público se intensifica. É natural que, em períodos de alta visibilidade, as tensões aumentem, as declarações se multipliquem e as interpretações se diversifiquem. No entanto, a governabilidade não depende de unanimidade, depende de respeito às regras, de reconhecimento das competências e de disposição para o diálogo. Instituições fortes não são aquelas que nunca erram, são aquelas que corrigem seus rumos, que aprendem com os processos e que mantêm a estabilidade, mesmo em tempos de transição. O Brasil já superou crises institucionais, já viveu momentos de polarização extrema e já provou que sua democracia é resiliente quando os atores políticos, quando os operadores do direito e quando a sociedade civil assumem suas responsabilidades. A informação de qualidade é parte dessa resiliência. Quando o cidadão entende o que é uma CPI, quando sabe como funciona o STF, quando compreende a lógica da agenda legislativa e quando reconhece o papel da imprensa, ele se torna menos vulnerável a narrativas vazias e mais capaz de cobrar resultados concretos. O cenário atual não é sobre vencedores ou perdedores, é sobre maturidade institucional. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras. É sobre a capacidade de separar o político do jurídico, de distinguir a priorização da obstrução, de reconhecer a complexidade do debate e de valorizar a transparência como princípio. O Goiás News Notícias seguirá presente em cada desdobramento, em cada votação, em cada decisão e em cada análise que impacte a vida dos goianos e dos brasileiros. Com rigor, com calma,
com profundidade e com o compromisso inegociável com a verdade. A informação não deve ser um campo de batalha, deve ser um espaço de encontro, de entendimento e de construção coletiva. Obrigado por confiar no nosso trabalho. Obrigado por valorizar o jornalismo sério e por acreditar que, mesmo nos tempos mais agitados, a clareza ainda é possível. Esta foi a análise completa do Goiás News Notícias. Até a próxima edição, com mais informação, mais contexto e mais responsabilidade. Fonte: Goiás News Notícias, com base em registros públicos do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, de portais de transparência, de documentos oficiais e de análises institucionais consolidadas. Este conteúdo foi produzido em estrita conformidade com as diretrizes de boas práticas jornalísticas, respeitando a neutralidade, a atribuição de fontes, a precisão técnica e os critérios de plataformas digitais, evitando sensacionalismo, linguagem inflamatória ou especulação não fundamentada, para garantir a sustentabilidade do nosso canal e a qualidade da informação que você merece receber. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este. Até a próxima!